Bom dia, bom dia, bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Como você está? Como despertou o seu coração nessa manhã? O meu despertou agradecendo a bondade de Deus sobre a minha vida, sobre todas as coisas que têm acontecido, sobre tudo aquilo que tem acontecido ao meu redor. A bondade de Deus, ela é inefável, a bondade de Deus, ela é imensurável, a bondade de Deus podemos contemplar a cada amanhecer, porque diz a palavra que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E hoje estamos para mais um dia de agradecimento, de louvor e de adoração. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro do profeta Daniel. Estamos estudando o livro do profeta Daniel e hoje estamos no capítulo 4. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco através deste capítulo. Capítulo 4 do livro do profeta Daniel vai falar assim: O rei Nabucodonosor para todo o povo, nações e línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. E eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre a minha cama e as visões sobre a minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, e contei o sonho diante dele. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Beltesazar, entrou diante de mim de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos. E perante ele eu contei o sonho, dizendo: Amém? Vemos aqui mais um dia, mais uma vez nesse livro maravilhoso, a qual Daniel se encontra em um momento de interpretação de sonho. É um momento a qual o rei o chama para interpretar aquilo que ninguém mais podia interpretar. Este homem usado nas mãos do Senhor, este homem usado como uma tocha de revelação para interpretar sonhos que aqueles que tinham naquele tempo, Deus usava para falar a sua palavra. Vemos no princípio deste capítulo que Nabucodonosor, o rei, começa engrandecendo o nome do Senhor. Nabucodonosor começa bendizendo o nome do Senhor, começa cumprimentando com a paz, sendo multiplicada sobre todos os povos, nações e línguas. Vemos um rei que aparentemente estava convertido a esse Deus santo, a esse Deus altíssimo, que era o Deus de Daniel. Podemos observar no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7 que eu li, que Nabucodonosor engrandece o nome do Senhor. Aqui nós vemos do capítulo 3 que ele fala dos sinais, das maravilhas de Deus e que o reino do Senhor é eterno de geração em geração. Vemos um rei convertido, só que não. Observamos mais adiante que ele tem um sonho que atemoriza o seu pensamento, um sonho que ele não entende. E esse sonho consistia em uma grande árvore que crescia enormemente. Porém, do céu vem uma voz e corta essa árvore. E essa árvore era, o significado dessa árvore era o rei. E ninguém conseguia achar a interpretação desse sonho. Porém, Daniel, como usado nas mãos do Altíssimo, tinha a interpretação. E Daniel, quando vai interpretar este sonho, ele se atemoriza e diz: Antes fosse para os teus inimigos este sonho. Porém não, este sonho é para ti, ó rei. Muitas vezes buscamos interpretações
Muitas vezes buscamos revelações esperando que não são para nós, que são para o outro. Sabe quando você vai na casa do Senhor, quando você ouve uma palavra e que você diz: ah, se essa palavra, se aquela pessoa tivesse aqui hoje, essa palavra seria para ela. Ah, se essa pessoa tivesse no culto hoje, essa palavra seria para ela. Ah, se essa pessoa tivesse ouvindo este louvor, esta palavra seria para ela. Só que não. Nesta manhã eu quero dizer para você que tudo aquilo que você ouve é porque é para você. Não tem como colocar para outra pessoa. E aqui nós vemos que o rei recebe esta revelação do céu, recebe este sonho atemorizante e Daniel traz para ele a interpretação. Daniel diz para ele que a um determinado tempo virá do céu uma voz e tirará dele o reino dele, tirará dele o poder dele, tirará dele mesmo a consciência dele e ele habitaria no meio dos animais do campo. Ele habitaria junto com os animais, se comportando como os animais, comendo grama como os animais. Vemos que é um sonho tão tremendo, tão medonho, tão estranho, que é incompreensível aos olhos humanos. Porém, diz a palavra do Senhor, que a dado momento estava o rei Nabucodonosor contemplando o seu palácio, as suas riquezas e dizendo: quem poderia me tirar daqui? Quem poderia mudar tudo isso que eu tenho? E nesse momento uma voz do céu vem e diz: tudo que é teu foi apartado de ti e agora irás ao campo. Aleluia! Imagine você com todas as bênçãos, com todas as riquezas, com tudo que você tem, e uma voz vem do céu e diz: tudo te foi tirado, tudo te é apartado, para veres que quem coordena, que quem manda, que quem é o eterno sou eu, não é você. Por mais que você tenha, por mais que você possua coisas, entenda que tudo vem dele. E ao menos esperar, ele tira tudo de nós. Ao menos esperar, ele aparta de nós toda a nossa riqueza. E muitas vezes aparta de nós até a nossa própria consciência. Veja que Nabucodonosor se encontra agora num campo, comportando-se como animais, comportando-se como bois, não conhecendo filhos, não conhecendo mulher, não conhecendo reinado, não conhecendo nada. Diz a palavra do Senhor que por 7 tempos, 7 anos, ele permaneceu entre os animais, ele permaneceu entre os bichos, comendo como os bichos, ele não comia mais comida humana. Os cabelos cresceram, as unhas cresceram, era como um monstro, era como um animal homem. Veja o que Deus faz na vida do ser humano, tudo porque diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que foi porque ele continuava iníquo. No capítulo 27 nós vamos ver Daniel interpretando, porém Daniel interpreta o sonho e diz para ele: portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre. E isso pode ser um alongamento da tua tranquilidade. Porém, o rei não ouviu o conselho de Daniel. Diz a palavra a seguir que ele, ao final de 12 meses, foi apartado dele o reino, porque o Senhor dá sonhos, o Senhor dá revelações, o Senhor dá recados, o Senhor passa mensagens. É para nós nos desfazermos, é para nós nos amedrontar? Não, é para nós nos restaurar, é para nós nos realiançar com Deus, é para nós nos colocarmos de novo na presença. O Senhor nos avisa todos os dias, mas nós não queremos ouvir, nós acreditamos que Ele sempre será pura misericórdia. Ele manteve a vida de Nabucodonosor, porém Nabucodonosor padeceu entre os animais. Entenda nessa manhã que quando Deus falar contigo, que quando vê as tuas coisas que não caminham, quando vê as tuas coisas que não prosperam, quando vê as tuas coisas que não fluem na verdade do jeito que é para ser, e que Deus te deu um sonho, Deus usou um irmão, uma irmã para falar contigo, Deus te deu uma revelação na tua oração e você persiste no teu erro, os teus dias
estão contados para serem apartados de ti aquelas coisas que te cercam. Depois não entendemos por que entramos num mundo de miséria, por que entramos num mundo de destruição, por que perdemos família, perdemos pessoas, perdemos situações, nos separamos daqueles que amamos, porque o Senhor avisou, o Senhor prenunciou: comporta-te melhor, muda a tua vida, muda a tua história, para que depois tudo te vá bem. Porém, Nabucodonosor, diz a palavra do Senhor, que ele se comportou e se tratou como um animal, tomando o orvalho do campo sobre a cabeça dele. Que as unhas dele cresceram como os pássaros e os cabelos dele cresceram como penas de águias. Imagine. No versículo 34 vai dizer: e afinal dos dias eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento voltou a mim. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Veja que no princípio desse capítulo começa com ele falando, Nabucodonosor, e ele estava bendizendo o nome do Senhor, ele estava exaltando o nome do Senhor, e no versículo 34 finaliza ele olhando para o céu mediante a sua inconsciência, porque nesses 7 anos de animais que ele viveu, 7 anos vivendo como um bicho, ele não tinha consciência humana, ele não entendia quem era Deus, ele não entendia quem era um homem, ele não entendia nada, ele simplesmente estava ali como um animal, sem racionalidade. E nesta manhã eu quero fazer você entender, assim como Deus está fazendo eu entender na minha vida, que há um momento em que nós exaltamos, glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, mas ainda temos algo em nós que faz com que não seja perfeição. Veja que Nabucodonosor, ele exaltava e glorificava o nome do Senhor, mas Daniel o mostra que havia injustiça, havia algo que ele deveria interromper para que houvesse alongamento de felicidade. E ele não interrompeu, mas a partir dos 7 anos que ele viveu como animal, a partir do momento que ele foi ter que sair da sua zona de conforto, se transformar num bicho, mediante a palavra do Senhor, observe bem, ele se deu por conta da grandeza de Deus, e ele viu que quem coordenava a vida dele não era o poder dele, que quem coordenava a vida dele não era a riqueza dele, e sim era um Deus altíssimo que estava no céu, esse era um Deus que o mantinha de pé, esse era um Deus que provia todas as necessidades dele. E ali ele disse: bendito sejas tu, ó Deus, que é o meu Deus, o meu Redentor, que és o Deus Altíssimo de geração em geração. Nabucodonosor tomou para si de volta a sua consciência, mas voltou com uma consciência plena em Deus. Voltou com uma consciência de que Deus é o guardador, que Deus é aquele que sustentava ele. Coisa que ele não tinha. Ele falava de boca, mas o coração ainda estava perplexo e cheio de iniquidades e de situações com os pobres, com os miserentos, com aqueles que necessitavam. Então, nesta manhã, o meu espírito quer falar ao teu espírito. Coincide com Deus, a vontade dele. Entenda a grandeza do Senhor na sua vida. Busque estar na presença realmente do Senhor, não somente de boca, mas de coração puro e aberto, antes que Deus tire a parte de você tudo aquilo que você mais preserva. Para Nabucodonosor era o reino, era a prosperidade, era a riqueza, mas para muitos pode ser pessoas, e quando perdemos pessoas, a dor é infinda e não tem como voltar. Deus abençoe você nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sobre ti. Café com Palavra. Até amanhã, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.